Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Um prazer enorme poder compartilhar com você uma palavra da parte de Deus. E eu gostaria de pegar por base Isaías 45, verso 22, um versículo bastante conhecido, que diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Todos nós entendemos que todos os seres humanos têm um enorme desejo de alcançar a salvação. Quando eu falo salvação, não estou falando salvação somente das tribulações, das aflições, salvação das enfermidades. Não, eu estou falando da salvação da morte, salvação do juízo e a salvação do inferno. A palavra salvação, ela pode ser traduzida como livramento de morte. E morte quer dizer separação. A Bíblia diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando a Bíblia fala primeira ressurreição, eu recordo-me de Efésios 2 e o verso 1 que Paulo escreveu dizendo: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda morte. Isto é salvação. Porém, todos os seres humanos faria tudo ou daria tudo que tem para alcançar a salvação. Mas é justamente aí que o ser humano toma os caminhos errados para alcançar a salvação. Em Efésios 2, o versículo 8 e o versículo 9 está escrito assim: Pela graça sois salvo. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. E não é por obras, para que ninguém se glorie. Aí o profeta Isaías está mostrando o melhor caminho. Olhai para mim. Quanto a serpente morderam os que estavam no deserto com Moisés, Moisés fez uma serpente de metal e levantou no deserto. E todos aqueles que eram mordidos pela serpente olhavam no olho da serpente. E quando olhava, eles eram curados daquele veneno mortífero daquela serpente. Jesus usou como uma tipologia e disse a Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado sobre o madeiro. Jesus estava falando com respeito à sua crucificação, que seria no monte chamado Caveira. Ali Jesus foi levantado no madeiro, a cruz, entre dois ladrões. Jesus estava na cruz do meio. Então Jesus está querendo dizer: todos os seres humanos que têm o pecado e certamente serão conduzidos à morte, por Romanos 5, versículo 12, está escrito: por um homem, que é Adão, entrou o pecado e também entrou a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, diga-me, aonde está a esperança para o ser humano? Será que a esperança do ser humano está em ele olhar para ele, para as suas boas obras, para a sua justiça própria? Eu lhe garanto que não. Em Isaías 64, versículo 6, diz que a minha justiça e a sua é um trapo de imundícia. Não vai servir para me justificar diante de Deus. Por mais piedoso que você seja, por mais religioso que você seja, o melhor conselho é que você largue essas folhas de figueira de boas obras, por melhor que seja, e se vista com a justiça de Cristo. Jesus estava querendo dizer: eu estou aqui no Monte Calvário. Eu estou erguido entre dois ladrões. Olhe para mim crucificado.
Jesus Cristo estava pagando a minha dívida, pagando a sua dívida, morrendo a minha morte, morrendo a sua morte, pegando a minha cruz e pegando a sua cruz. Por quê? Porque nós é que pecamos. Jesus se fez pecado por nós. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, não, eu mesmo a dou, porque eu tenho o poder de dar e tomar ela de volta. Então olhai para mim. Devemos olhar para Jesus Cristo. O escritor de Hebreus 12 escreveu dizendo, 11, escreveu dizendo que precisamos olhar firmemente ao autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo deve ser o nosso alvo. Se nós estivermos olhando para os deuses estranhos, que nada pode fazer por nós, se nós estivermos olhando para nós, não podemos fazer nada por nós. Se nós estivermos olhando para os nossos irmãos, também não há esperança. O escritor do Salmo 49 disse que o irmão não pode pagar o resgate do seu irmão, porque o resgate da sua alma custou caríssimo e esgotaria todos os seus bens, e você não teria condições de pagar o resgate de uma alma sequer. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, a esperança renasce no nosso coração. Duas coisas acontecem. Quando nós olhamos para nós com uma visão correta, a primeira coisa que acontece é que nós não vamos ver nada de bom em nós. Nós não vamos ver nenhuma esperança de ser salvo em nós. E essa primeira visão, ela vai causar tristeza. E essa tristeza vai causar arrependimento. E isto a Bíblia chama de tristeza de Deus. E a partir desse momento que nós olharmos para nós e sentirmos uma intensa tristeza porque vamos enxergar os nossos pecados, a partir de então você dirige o seu olhar a Jesus Cristo. Se você olhou para você e não viu esperança de ser salvo, você vai olhar para Jesus e não vai ver nenhuma possibilidade de você ser condenado. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda no Espírito. Devemos olhar para Jesus na manjedoura, porque Jesus foi o único que nasceu sem pecado. Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Nasceu numa humilde manjedoura. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Ele se fez pecado por nós. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é carne da nossa carne, é osso do nosso osso. A Bíblia diz que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Olhemos para ele. Olhemos para Jesus Cristo na cruz do Calvário, pagando a minha dívida, pagando a sua dívida, nos reconciliando com Deus. Também devemos olhar para Jesus Cristo na sepultura. Jesus Cristo não está sepultado. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte, matando a morte com a sua morte, trazendo esperança para todos nós, que a Bíblia Sagrada diz que ele apareceu a João e disse: João, não temas, eu sou o que fui morto, mas estou vivo, e tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. Quando olhamos para Jesus, nós andamos pelo vale da sombra da morte sem ter medo, porque nós sabemos que ele é a ressurreição e a vida, e ainda que estejamos mortos, nós viveremos eternamente com ele. Não esqueça de olhar para Jesus Cristo também no monte com os seus discípulos, com os seus apóstolos e mais de 500 testemunhas que viram Jesus Cristo sendo assunto ao céu e subindo. E a Bíblia diz que os anjos apareceram e disseram a eles: por que estáis olhando para cima? Este Jesus que viste subir, da mesma forma ele vai descer. Então, olhai para Jesus Cristo como Estevão. Ele está sentado à direita do Pai, mas ele vai retornar para arrebatar a sua igreja, para levar os seus filhos para estar com ele eternamente. Olhai para mim e sereis salvo. Entenda que salvação é salvação.
ele não morreu para possibilitar a sua salvação. Ele morreu para te salvar. E salvar hoje, aqui e agora. Ele disse ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não precisa reencarnar, não precisa purgatório. Ele é o Salvador. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus Cristo é o Salvador. E pela graça você pode ser salvo mediante a fé unicamente em Jesus Cristo Nazareno. As tuas obras não vai te salvar. Ela é uma evidência de que você já é salvo pela graça mediante a fé no Jesus Cristo Nazareno. Que a sua fé esteja somente em Cristo, não na sua piedade, não nas suas boas obras. Pegue as suas boas obras e faça elas em Cristo, para que Cristo seja glorificado. Mas não espere ser justificado por uma benfeitoria que estáis fazendo aos outros. Não. Tu és salvo só pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. É interessante que também segue o versículo dizendo: olhai para mim e sereis salvo todos os termos da terra. Jesus disse em Marcos 16, verso 15, verso 16, dizendo que a igreja tem a missão de evangelizar o mundo. O evangelho é o instrumento para salvar os homens. Ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Por que toda criatura? Porque a enfermidade dos seres humanos, todos os seres humanos têm uma chaga maligna chamada pecado. E o remédio a ser administrado nessa ferida se chama evangelho. Todos precisam ouvir o evangelho. É o convite da graça. Por meio da pregação do evangelho, nós então vamos crer em Jesus. E o escritor de Romanos 10, verso 17, disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, pregue o evangelho a alguém, e a fé vai ser gerada no coração deste alguém para crer em Jesus Cristo Nazareno. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Jesus Cristo veio para buscar e salvar tudo que se havia perdido. E Jesus Cristo está olhando para você e querendo salvar você da grande ira de Deus que há de vir sobre esse mundo. Escapa-te pela sua própria vida. Escapa-te da morte. Escapa-te do juízo e escapa-te do inferno. Jesus Cristo é a porta da salvação. Deus te abençoe em Cristo Jesus.